Eu já sonho com você, assim, em lugares que você nem pode imaginar, que é minha cabeça, né? Mas que brinda. Sejam muito bem-vindos ao Chega Mais com Ingrid Campos. Aqui é o espaço de trocas, de conversas e de vivências diárias. Se você tem uma história e você gosta desse tipo de bate-papo, vem! E no programa de hoje vamos falar sobre um tema que vai muito além da identidade, vai muito além da estética. Vamos falar sobre crespo e vamos trazer uma especialista para falar sobre esse tema. Vamos trazer aqui a minha amiga, a minha cabeleireira, a minha especialista em cabelo crespo, Paula Valim. E esse bate-papo de respeito que a gente tem hoje é com ela, a Paula Valim. Isso mesmo, da Casa da Crespo. Vocês já me viram algumas vezes, com certeza quem me acompanha aí no Instagram, me acompanha aí na minha rotina, já percebeu que o ambiente aqui é o mesmo que eu sempre costumo vir para poder cuidar do meu cabelo. E ela, como uma grande amiga que se tornou na minha vida, eu trouxe ela para falar. Vamos falar sobre cabelos, sobre curvaturas, vamos falar sobre toda essa gama dos nossos cabelos crespos. Então eu vou abrir aqui o espaço. Vou dar as honras da casa, obviamente, para ela se apresentar. Se apresente para a gente, Paula. Meu nome é Paula Valim, tenho 41 anos, atendo aqui na Casa da Crespo e sou especialista em cuidar de mulheres com cabelo crespo. E aí, não somente cuidar dos cabelos, mas cuidar das mulheres na sua totalidade, a partir do cabelo. É muita coisa, né? É demais essa mulher. E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar com as perguntas, porque é isso, né? A gente tem histórias, você tem muita história para contar. E aí eu quero saber um pouquinho como é que você iniciou essa sua vontade de cuidar de cabelo crespo, de cuidar de pessoas negras e cabelos crespos. Eu já sou cabeleireira desde 2009 e sempre tive foco em cabelos étnicos, né? A gente falava cabelos étnicos lá atrás. Lá atrás, né? Então, eu passei pela progressiva, relaxamento, mechas em cabelo relaxado, e era isso que eu fazia antigamente, né? Passei pelo salão delivery, aquela época que a gente ia na casa dos clientes, levava tudo para fazer progressiva em casa. E sempre tive esse olhar mais cuidadoso, né, com o nosso cabelo, até porque a minha vivência com crespo, ela veio de casa. Sim. Né? Vindo de uma família grande, cheia de mulheres, então a gente tinha aquela rotina de final de semana, todo mundo se unir para cuidar do cabelo uma da outra, botar o som alto no quintal, e aí uma ia fazendo o cabelo da outra. E isso sempre me agradou muito, me trouxe um espaço onde eu me sentia muito feliz de estar. Sim. E aí comecei a fazer o cabelo das minhas primas, tias, avó, mãe, de forma intuitiva. Sim. Até que fui para a formação profissional. Da formação profissional comecei a trabalhar especificamente com crespas, mas na parte da química. Até que eu passei pela minha própria transição, que foi um marco de divisor de águas. Sempre é. Eu tive um episódio em que a gente falou, a gente debateu sobre como é essa experiência de passar por transição. Acho que depois de uma transição, a mulher nunca é a mesma. Eu concordo com você. Nunca é a mesma, nunca. Inclusive, eu acho que toda mulher deveria se permitir passar por essa experiência pelo menos uma vez na vida. O processo de autodescoberta é incrível. É verdade. E aí, conta, e aí você estava falando sobre a transição e aí você se redescobriu. Sim, me redescobri, porque não é só o cabelo, né? A transição ela veio num momento da minha vida que eu precisava virar a página de outras questões e isso refletiu no cabelo. Eu quis mudar de cabelo, meu cabelo estava saudável, ok, tudo certo, só que eu usava progressiva e decidi deixar o meu cabelo natural. Já conhecia meu cabelo, não foi a primeira vez que eu passei por esse momento, mas dessa vez eu fiz de forma intencional. E aí, procurando um corte, porque a pessoa, né, ligada na imagem, não queria qualquer coisa. Claro. E eu não achava
Aham. Nada do jeitinho que eu gostava. Eu fiz um Instagram para poder armazenar essas fotos que, na maioria das vezes, eu achava de profissionais americanas, enfim. Uhum. Fui fazendo ali um Instagram para ser um banco de dados. Esse Instagram viralizou. E esses profissionais, né, aqui do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, começaram a ver que era um Instagram de inspirações com profissionais americanos. Sim. Começaram a me pedir para postar as fotos do salão de barbearia deles. E eu falei, tá bom, vou postar. Só que uma visionária, né? Faz sempre uma limonada de um limão. É Falou, ó, exatamente assim. eu quero fazer uma troca com vocês. Já monetizava lá naquela época, né, com as publicidades, né, dos salões de barbearia que vinham. Só que eu comecei a falar coisas assim, tá, tudo bem, eu posto a sua foto, mas você me dá uma vaga no seu curso? Boa, boa, E aí, boa, assim, a gente boa. começou a trocar e eu comecei a entender mais sobre o mundo dos cabelos naturais curtos, né? Sim. Porque existe uma diferença da profissional que trabalha com cabelo natural, mas em sua maioria, principalmente as mulheres, não tem tanta habilidade, né, quando se trata de salão, com a máquina. Tem muitas mulheres que têm medo de cortar cabelo à máquina, né? Então, geralmente são os homens que têm mais essa habilidade por já ter contato com a máquina a vida Claro, toda. claro, claro. E eu comecei a me interessar mais por essa coisa do corte feminino, de estilizar o corte Só te curto. cortando um pouquinho. Eu lembro que antes de chegar até você, Uhum. claro que eu precisava de uma especialista, eu já passei por outros, um carinho eterno, né, pelo Castle Black, você conhece o Joel, Sim. e ele fez toda a minha transição, Uhum. né, toda a minha transição, todo o meu cabelo e tudo mais. E só que eu precisava também de cuidados, eu precisava aprender como cuidar do meu cabelo. Então, até chegar você, é igual aquele um louvor que tem, eu vaguei. A gente anda nessa. Então foi mais ou menos isso. E aí, até chegar assim num ponto, eu preciso de uma pessoa onde eu me encontre tanto com a máquina, que tenha domínio com a máquina, e a especialização que eu preciso para o meu cabelo, né? Porque eu vinha aí de um tempo com trança, né? Muito tempo com trança, e aí eu falei, não, eu preciso cuidar do meu crespo para ele tomar forma, para ele crescer, para ele se desenvolver, dar um tempinho de trança e depois, né, quando eu quiser colocar a trança, mas sem danificar muito o cabelo. Mas voltando a você, desculpa. Sim, e aí, assim, complementando a sua fala, eu acho que essa virada de chave, quando a gente entende que o nosso cabelo ele também merece, precisa e é possível de ser cuidado, ela faz toda a diferença. Assim, você passa para um novo nível, né? E aí é onde você começa a buscar profissionais. Você chega num lugar, e aí você sente falta de alguma coisa, e aí você vai andando. Eu falo isso porque antes de ser profissional, eu sou crespa também, né? Claro. Então, a minha necessidade me fez buscar algo melhor, não só para mim, mas para oferecer. E o seu crespo é uma inspiração, né? O seu Menina, crespo é maravilhoso. quem diria que a pessoa que não sabia nem o pote que ia fazer, sim. né, acabou virando referência até para mim, sabia? As meninas vêm para cá, né? Eu chamo minhas clientes carinhosamente de diamantes e os meus diamantes falam para mim, olha, a minha referência é essa aqui. Quando eu vou olhar a minha foto, meu cabelo tá uma menina, mas não é, então tá bom, então tá bom. Isso aí Eu, quando cheguei aqui, eu também falei assim, Paula, quero corte. Não, acho que eu cheguei com outro corte, Foi. né? Aí, acho que depois da minha segunda vinda pra cá, eu falei assim, eu queria um corte igual o seu, assim, né? Baixinho assim, eu quero um corte assim, bem sofisticado, eu quero assim. Foi bem assim mesmo. É bem legal. E aí, assim, a gente vê como que a nossa aceitação promove o desejo na outra, e aí a outra vai se aceita também, e a gente cria uma grande rede, né, de mulheres que estão se amando e estão conseguindo desenvolver esse processo de autocuidado com crespo, com fluidez. E aí, uma outra pergunta, você já atendeu clientes que estavam nesse processo de aceitação? Isso é muito comum aqui no seu espaço? Só é. Eu imagino. É o que eu faço todo dia e é o que me move, assim. Ver a diferença das clientes, né? Ver como ela chega e como ela sai.
é algo que não tem preço, assim. É um trabalho, por isso que eu falo que é um resgate completo. Eu não trabalho só com cabelo, eu não trabalho cortando cabelo. Eu trabalho ressignificando o olhar da mulher para ela mesma. Né? Porque às vezes a gente vem de uma vida inteira achando que não dá para a gente fazer nada com o nosso cabelo. Né? Esse, inclusive, é um mito, né? Ah, meu cabelo é curto, ah, não dá para fazer nada. Ah, meu cabelo não pega corte, né? Eu já recebi clientes aqui que elas falaram assim, elas sempre vão no salão e, poxa, nunca fica do jeito que eu quero. Ninguém consegue fazer corte nenhum no meu cabelo. E não, na verdade, tem como fazer bastante coisa, né? Tem como dar personalidade, conforme você falou, né, para o corte crespo. E eu acho que esse resgate da autoestima que vem quando você vê que, caramba, eu consegui ficar bonita com o meu cabelo natural. Isso muda o semblante. Para mim, é, é muito gratificante. E você falou, acabou dando um ganchinho na pergunta que eu ia fazer. Existem muitos mitos ainda sobre cabelos crespos? Demais. Você acha que mesmo com essa evolução que a gente tem hoje, a gente não tem. Hoje eu acho que até tá um pouco, não é amplo, mas a gente encontra, Uhum. né? Você é uma dessas que a gente consegue provar, né? Que existem especialistas hoje só em crespos, né? Não é um salão onde você vai chegar e encontrar outros tipos de cabelo, claro. É um salão comum que você vai encontrar vários tipos de cabelo e não vai saber lidar com a sua curvatura. Hoje existe, eu já passei por isso. Eu já cheguei em salões, já tive em salões onde eles não sabiam lidar com o meu cabelo. Uhum. Então faziam qualquer corte, fazia aqueles cortes Joãozinhos aqui assim, né? Uhum. Ou qualquer corte, porque não se adaptava com o estilo do meu cabelo. E hoje, ainda assim, você acha que com toda essa evolução e com pessoas especializadas ainda existem mitos? Olha, eu não vou falar nem sobre mito, eu vou falar sobre uma dificuldade, tá? Eu acho que a grande dificuldade é fazer com que essa crespa chegue até o salão. Sim. Quando eu coloquei esse nome, né, no caso da crespa, foi justamente para que o crespo tivesse protagonismo. Não tem como falar sobre o meu salão sem citar a palavra crespa, Verdade. né? Verdade. Então, foi provocativo e intencional. Uhum. Porque os salões de curvatura, geralmente, né, você vai ver que são especialistas em ondulado, cacheado e crespo. Sim. E aí bota o crespo lá perto do ponto final. Aqui cuidava um negócio. Por que a gente tem que vir depois de todo mundo? Não, Crespo lá do sinal. eu falei, não, calma aí. O crespo no centro do jogo. Eu uso muito essa frase, né? O Muito crespo bom. no centro do Muito jogo. bom, muito bom. Então, eu quis realmente provocar isso. Porque às vezes a palavra crespo já é uma coisa que sai meio que, sabe, arrastada, você não quer falar. Sim. Não sei se você já teve essa percepção de mulheres que têm cabelo crespo e falam que tem o cabelo cacheado. Porque acha que de alguma forma está amenizando o crespo. Ah, porque o meu cabelo é o meu cacheado. Mas eu vou te dizer que eu já falei isso em outro episódio, Uhum. quando a gente falou sobre transição. Né? Aham. Lá atrás, até eu me aceitar com o meu crespo, hoje não, mas eu falo. Eu sou crespa, 4C, meu cabelo é crespo, meu cabelo é frisadinho, tem esses frisadinhos assim, meu cabelo não é ondulado, meu cabelo é assim. E antes disso, na época que eu alisava o cabelo, eu não aceitava que meu cabelo era crespo. Por quê? O cabelo crespo, ele não era nomeado como crespo. Ele era nomeado como duro. Uhum. Cabelo ruim, cabelo duro. Hoje a gente ainda consegue ter essa classificação do cabelo crespo, a gente consegue ter esse nome próprio para ele. O que antes a gente não tinha. Então, isso, antigamente comigo, eu passava por isso. Mas isso era um processo de aceitação. Isso era para um outro episódio. Isso lá atrás, esse Sim, já episódio passou. já passou. Hoje não, eu já tenho propriedade para falar do meu cabelo. Hoje meu cabelo é crespo. E é isso. Eu não tenho vergonha de aparecer nas minhas redes sociais com meu cabelo molhado, com meu cabelo. Meu cabelo comum do dia a dia. Eu não tenho. Então, como eu finalizo o meu cabelo? Eu não tenho. Porque hoje eu comecei a me aceitar. E essa questão, né, das pessoas falarem que o cabelo é ondulado, meu cabelo é cacheado, isso eu acho que vai muito além, né, do que
Sim, e é o que você falou, é o processo de aceitação e de autoconhecimento também, né? Na transição tem muito essa coisa, né? Você passa uma vida inteira usando química e quando você chega na hora de conhecer o seu cabelo, que muitas das vezes a gente não tem nem referência, né? Começou tão cedinho, não tem foto direito, né? Não tem memória, não lembra como é que é o cabelo no toque. Enfim, e vem aquele medo, nossa, mas e se meu cabelo for muito crespo? Qual será a curvatura? Né? Isso gera uma insegurança. E acho que quanto mais a gente se relaciona com o cabelo, quanto mais a gente se relaciona com o tema, com o nome crespo, isso vai trazendo pra gente um pé no chão, sabe? Deixa de ser uma coisa assustadora, a gente vai se familiarizando com o processo e, com o passar do tempo, né? Com os nossos enroladinhos, cacheadinhos, crespinhos, do jeitinho que são, né? E passa a curtir até esse processo. Na maioria das vezes, né? Às vezes tem uma dorzinha ou outra no meio do caminho, mas o processo de autoconhecimento ele traz pra gente essa coisa de entender o que está acontecendo. Né? É verdade. É verdade. Isso é muito Você importante. deixa de ser estranha para você. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E nesse bloco, a gente agora vai falar sobre cabelos crespos mesmo, assim. O nosso cabelo, o nosso tipo de cabelo. E como identificar o nosso tipo de cabelo. Então, eu quero perguntar para você, como que as pessoas fazem para identificarem o seu tipo de cabelo? Mano, quem é crespa, no fundo, sabe, né? Eu acredito que a forma mais fácil que a gente tem hoje em dia é olhar à nossa volta. Olhar mães, irmãs, por mais que você tenha passado a vida inteira alisando, você vai ter uma ideia olhando aquelas pessoas que têm a familiaridade com você. Uhum. Mas em se tratando de descobrir qual é o teu tipo de cabelo depois da transição capilar, né, você consegue trabalhar isso de forma individual. Eu, particularmente, não sou muito adepta da tabela. Né? Existe uma tabela de curvaturas, onde o crespo ele é identificado pelo número 4. E dentro desse número 4, que é a classificação de crespo, existem 3 numerações. Então, 4 é o crespo e a gente tem o 4A, que é um crespo com um cacho mais aberto, né? Saindo do cacheado e entrando na primeira classificação de crespo. E aí a gente vai ter o 4B, que ele tem o cacho um pouco mais fechado, e o 4C, que é o cabelo bem, a gente chama de crespíssimo. Sim. Né? E aí a gente começa a pensar em algumas especificações, tá? Para que não fique preso só na curvatura, até porque aquela tabela é um desenho, né? E o nosso cabelo não é um desenho, é um cabelo vivo, com particularidades, com história, com comportamento, segundo aquilo que a gente faz com ele. Então vamos pensar que o crespo 4A é um crespo que tem menos fator de encolhimento que o 4B, e o 4B tem menos fator de encolhimento que o 4C. Entendi. Em termos de quantidade, né? Uma dúvida. Sim. Uma dúvida. O cabelo 4C, ele tem menos definição, é isso? Podemos classificar assim? Podemos dizer assim? Ele tem menos definição. Eu entendo que o meu cabelo, ele é um 4C, né? Até por você já ter falado comigo. Ele sendo 4C, é comum, é por conta disso que ele não tem volume ou não tem nada a ver? Existem várias coisas que podem contribuir. Sim. A primeira delas é a genética. Então, não adianta, se você olhar em volta, por isso que eu disse que a primeira coisa que a gente precisa fazer para entender o nosso cabelo é olhar quem está à nossa volta, Sim. caso isso seja necessário, né? Sim. Caso isso seja possível. Sim. Sendo possível, eu moro com a minha família, consanguínea, eu tenho acesso à minha mãe, à minha avó, às minhas tias, primas, irmãs. Então você vai ver que no ambiente familiar, a maioria das pessoas tem o cabelo parecido. Entendi. Então, se você olha para sua janela, né, ancestral ali, você vai ter muitas respostas do seu cabelo.
Muito legal saber disso. Então, não adianta, às vezes, você ficar correndo atrás do vento. Eu quero que o meu cabelo tenha muito crescimento. Se você tem características genéticas aí dos seus parentes próximos de um cabelo com crescimento um pouquinho mais limitado. A probabilidade de você não ter um cabelo com crescimento, ela existe porque existe ali uma carga genética que vai trazer para o teu cabelo um crescimento mais lento. O que acaba dificultando um pouco mais o crescimento, na verdade, o desenvolvimento do crespo 4C, principalmente? É um cabelo muito fino, ao contrário do que dizem, né? Então a gente cresceu ouvindo que o cabelo era grosso, que o cabelo, né? Enfim, tinha algumas características que parecia que era um cabelo mais resistente, mas na verdade é um cabelo muito fino, muito frágil. Sim. E aí a gente pega um cabelo que é fino e frágil, que ao invés de crescer esticadinho, ele cresce bem enroladinho, com o cachinho bem pequenininho. E aí a gente não dá para ele um tratamento que facilite com que esse cabelo se desenvolva, porque aí ele crespo, vai ser um cabelo um pouco mais ressecado, mais propenso à quebra. Se você não tem uma rotina adequada, aquele cabelo vai quebrar. Então ele cresce um pouquinho mais devagar, porque mamãe, porque vovó tem um crescimento lento. Ele vai crescer, mas ele vai crescer em volta de si mesmo, que vai fazer com que esse crescimento apareça menos ainda. E aí eu vou lá e acrescento uma rotina ruim. O que acontece com essa ponta desse cabelo que já cresceu devagar? Quebra. E aí ele não acompanha, você não consegue ver, porque enquanto ele está crescendo aqui, na pontinha ele está quebrando. Nossa. E aí parece que não desenvolve. Nossa, é frágil mesmo, é frágil, é bem, tem que ter muito cuidado. Sim, e aí quando a gente começa a mudar essa rotina, ainda que de forma um pouquinho mais lenta, quando esse cabelo tem um crescimento um pouquinho mais devagarzinho, mas você vê o cabelo enchendo. Às vezes você não vê o crescimento, né, de passar do ombro e tal, Sim. mas você percebe que o cabelo ele fica mais encorpado. Eu percebo isso no meu. Eu percebo que depois que eu comecei a fazer um tratamento adequado, fazer cronograma e tudo mais, eu percebi uma diferença, né, no modelo do meu cabelo, sabe? Ele deu uma encorpadinha, ele dá uma, sabe? Ele enche um pouquinho mais. Ele não fica grande, mas fica, né, mais encorpado, aquela coisa mais cheinha, né? Isso. Mais cheinha. É o desenvolvimento de um cabelo crespo 4C saudável, né? Você interrompeu esse ciclo da quebra enquanto ele cresce. E aí você vai acabar vendo esse cabelo um pouco mais, parece uma flor, né? Ele desabrocha, e aí ele começa já a apresentar outros formatos, assim. Isso é muito gostoso, você viver essa experiência, sabe? Quem tá nessa fase de descobrimento, viver essa experiência com o cabelo crespo e ele sendo 4C, olha, olha, é muito gostoso. E a gente tem mais de uma curvatura no nosso cabelo? Na nossa cabeça, na verdade. Tudo culpa da genética, de novo. É, só genética. A gente menos considera, quando você chega no salão, você bota a culpa em tudo, menos na tua genética. Você não para pra pensar naquilo que você carrega ali na tua carga de DNA. Mas temos um país miscigenado. Sim. Viemos aí de misturas de raças que fazem com que a gente tenha traços diferenciados numa mesma família. Sim. Então, se você parar para ver o leque de possibilidades que a gente tem, você vai ver pessoas de olhos claros e olhos escuros na mesma família, pessoas de nariz afilado e nariz um pouquinho mais achatadinho na mesma família, pessoas mais baixas, mais altas, pessoas com sarda, sem sarda. Você acha que no cabelo não iria ter nenhuma mistura? Vê se faz sentido ou não. Claro que então, assim, se a gente parar pra pensar de toda essa mistura que a gente tem, e aí a gente acha que só do pescoço para baixo, né? Só da sobrancelha para baixo vai ter, né, probabilidade de mesclar. Então, o cabelo da gente, na maioria das vezes, vai ter mais de uma curvatura, porque a gente tem uma história aí de ancestralidade que vai ser contada através dos nossos fios também. Entendi. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão tratar o cabelo? Eu acho que o erro mais comum de todos é a comparação. Boa. Boa. Não tem a ver com produto, não tem a ver com técnica.
É a falta do autoconhecimento que faz com que você se compare com a outra pessoa, queira fazer aquilo que funciona com a outra pessoa funcionar em você também. Nossa, perfeito. Então, quando você já parte do princípio de reproduzir o cuidado de outra pessoa, que é um outro indivíduo, com outra história, e querer que aquele resultado seja exatamente igual ao seu, é um passo para a frustração. Verdade. É Tá? verdade. É verdade. Outro erro assim, comum, né, de falha de rotina, de não ter produtos, né, para tratamento, achar que a finalização vai resolver tudo. E o cabelo crespo, ele não pode abrir mão de tratamento. Você não consegue um cabelo crespo legal se você só usar um shampoo, um condicionador e um finalizador. A etapa de tratamento, ela é primordial para que o cabelo tenha uma qualidade, né? Para que o cabelo tenha uma desenvoltura bacana naquilo que você vai exigir através da finalização. Então, o cabelo bem tratado, com certeza, vai ser melhor finalizado. Tá? E aí agora eu vou pegar esse ganchinho que você falou. Vamos falar de cuidados. Vamos falar de rotina, de cuidados e autoestima. Vamos falar de tudo isso, esse combo. E aí eu gosto de falar sobre isso porque, assim como eu, levei um tempo para entender que o nosso cabelo, ele para ficar bem e saudável, ele precisa ter uma rotina. Assim como a nossa vida, a gente acordar, levantar, escovar o dente, banana, a gente precisa ter a rotina com o nosso cabelo. Não precisa, não é aquela coisa de passei creme hoje, larguei de mão e acabou. Então precisa ter uma rotina. E aí, qual o primeiro passo para montar uma rotina de cuidados com o cabelo crespo? Entender teu dia a dia. É, cada pessoa tem a sua rotina. Então, você vai inserir a rotina capilar na sua rotina semanal. Eu aqui não tenho aquela rotina rígida. Eu preciso que a cliente execute. Porque o cabelo ele só vai ficar saudável, ele só vai responder com a continuidade. Então, não adianta você ter uma rotina muito inflexível e não conseguir dar conta dela. Sim, É igual uma regulação alimentar, né? Às vezes você faz uma dieta muito rígida, mas você não vai conseguir manter aquilo durante muito tempo. Então, o ideal é que você olhe a sua rotina de vida. Então, eu chego muito tarde, eu saio muito cedo, eu tenho 2 dias da semana que são mais folgados. Então, nesses momentos que você tem pausa na sua rotina, você vai inserir a sua rotina capilar e aí você vai ajustar dentro dessa rotina produtos de qualidade para atender às suas necessidades. E aí você indicaria assim, como, por exemplo, o mínimo que a gente precisa fazer é uma hidratação do cabelo. Mínimo de tempo. O mínimo de quantidade de dias, numa rotina. No meu ponto de vista, todas as vezes que você fizer a higienização. Então, toda vez que eu lavar o cabelo, eu hidrato. Sim, Faz todas as aquela vezes. hidratação. Uma rotina saudável é uma rotina que inclui uma higienização, que inclui um tratamento, e aí você vai usar a máscara que vai atender a necessidade do seu cabelo no momento. Exige um condicionamento, caso a máscara que você use de tratamento não tenha essa função. Hoje em dia, muitas máscaras já têm essa ação condicionante. E aí, você vai partir para a parte da finalização. Entendi. E produtos caros são realmente eficazes assim na nossa rotina? Ou dá para cuidar do cabelo com produtos mais baratos? Olha, se a gente partir do princípio de que tudo que você precisa de um pouco mais de qualidade, você precisa investir um pouco mais, faz sentido. Entendi. Mas não é uma garantia de que todo produto caro é bom para o seu cabelo, Sim, né? sim. Então não é uma máxima, Uhum. mas também não é uma mentira. Eu acredito que você precisa aliar a qualidade, o conhecimento da necessidade do seu cabelo ao seu bolso para que você consiga ter essa continuidade. Não adianta você ter um produto caríssimo que você compra um mês e os outros 11 meses você está pagando a parcela daquele produto e não consegue comprar de novo. Boa, Né? boa, boa. Então, é realmente encaixado, sabe? É um grande quebra-cabeça que, no final das contas, se torna fácil quando a gente conhece cabelo, quando a gente tem um profissional para orientar, quando a gente está de bem com a nossa autoimagem e disposta a fazer o que precisa ser feito. Sim, sim. Isso tudo contribui para que a gente ache o caminho mais fácil. E aí, uma vez achando o caminho, o negócio fica bom.
E qual é a sua técnica, se você puder revelar, claro, Meu Deus. a sua técnica para finalização do teu cabelo? Pro meu cabelo, Isso, pro teu cabelo. então, eu faço finalização 3 vezes por semana, na maioria das vezes. Sim. Eu acredito que o cabelo curto ele dá um pouco mais de praticidade pra gente, porque eu brinco, né, que essa parte aqui, que é a parte que amassa o travesseiro, já tá curtinha mesmo, então ele bem que acorda, já acorda até pronto. Então você só tem que trabalhar um pouco mais em cima, então fica mais, até mais dinâmico, né, para fazer essa finalização. E eu gosto mais de fazer finalizações com produtos em gel, ou misturar gel com creme, sempre preservando as pontinhas mais definidas. Tem momentos da vida que eu uso só um creme finalizador e tá tudo bem, mas aí eu ajusto a quantidade de dias, né, que eu faço finalização. Isso não é uma regra, né? Eu vou sempre mudando um pouquinho até para experimentar outros resultados também. E agora eu quero perguntar se você tem alguma dica de ouro, dica preciosa para quem está em transição capilar, sobre essa questão do autocuidado e sobre essa rotina que precisa ser criada. Uma diquinha de ouro, assim. Cara, eu acho que tudo vai pelo caminho do autoconhecimento mesmo. O autoconhecimento é chato para tudo. Parece repetitivo, mas não é. Autoconhecimento, hein, pessoal? Autoconhecimento. Grava. Gravem essa palavra aí para vocês poderem ter a chave para desdobramento de muitas coisas aí sobre o cabelo crespo. Muitas coisas. E aí, quando você consegue verdadeiramente se entender, se conhecer e ter paciência, né? A transição ela é um processo que não é linear. Tem pessoas que lidam de uma forma mais dinâmica, vai lá, corta curtinho logo, né? E não quer lidar com as suas texturas, mas tem gente que é um pouquinho mais apegada, tem outras questões, dificuldades. Então, ter paciência é consigo. A gente é gentil com todo mundo, né? Mas na Na hora de ser verdade, gentil quando com a a gente, gente tem uma a gente se cobra. agressividade, se cobra tanto, né? Você sabe que eu, conversando com uma cliente um dia desses, ela falou para mim assim, Paula, você sabe que eu parei para finalizar meu cabelo e olhei no espelho, eu estava fazendo tudo correndo, uma pressa. E aquilo me gerou uma reflexão. Falei, por que eu estou correndo? Eu não ia para lugar nenhum. Eu estava com A famosa ansiedade. mas eu já estava tão acostumada a ver os reels de coisas aceleradas Sim. que eu achava que eu tinha que fazer no ritmo dos 30 segundos que eu via lá. Exatamente. E aí, quando ela se percebeu, se olhando no espelho, ela, não, eu vou respirar para fazer isso aqui. E aí ela respirou fundo e começou a sentir, e dançar pro cabelo dela, e sentir mesmo o fio passando por entre os dedos, e sentir o creme escorrendo, e o cachinho caindo, e depois ele voltando. E fez um exercício de se relacionar com esse cabelo e com essa imagem de forma diferente. Então, para você ver o quanto que esse processo é tão abrangente, não é só você seguir uma regrinha ali, robótica, né? Não é uma receita de bolo, né? Não é uma coisa que funciona para um, funciona para tudo. Cada um precisa ter sua própria experiência, né? Sim. E a gente agora já está caminhando para o final. Que pena. Fala maravilhosa. E, gente, essa troca que a gente teve aqui é exatamente uma troca que eu tenho aqui no espaço dela. Eu amo vir pra cá, eu sempre falo até em casa que às vezes que eu venho pra cá não é só cuidar do meu cabelo. Toda essa conquista que eu tenho hoje, até com o meu cabelo, eu posso dedicar isso a você. Gente, eu sou tiete. Sabe? Aquela coisa de fã. Porque eu procuro incentivar cada mulher que passa aqui pelo espaço. E aí a gente fala sobre essa questão de não ser só o cabelo, né? Sim. Quando você está segura, você consegue iniciar projetos, você consegue sonhar, né? Você consegue se ver capaz de realizar. Então, fazer parte disso de alguma forma, para mim, é um presente,
sabe? Eu estou muito feliz, feliz demais de estar vendo você avançando. Eu já sonho com você assim, em lugares que você nem pode imaginar, que é minha cabeça, né? Mas que brinda. Essa mente fértil. Nossa, eu sou criativa ao extremo. Mas feliz de ver que você está fazendo aquilo que precisa ser feito. Porque às vezes é fácil Verdade. a gente dizer que a vida não dá certo, mas é a nossa parte, né? É verdade, a gente sempre imputa a nossa responsabilidade para outros. Você tá fazendo Ou para as você, circunstâncias, eu tô né? aqui, ó, pra bater palma, pra aplaudir, soltar fogos, indicar. Isso é maravilhoso. E aí, agora, nesse ritmo, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os meus seguidores, para aqueles que nos assistem nesse momento, para aqueles que estão passando por, para aquelas ou aqueles, né? Para todas essas pessoas que estão passando por essa transição, que estão em processo de descoberta. E agora, mensagem. Eu vou falar uma frase, pode ser? Boa. Se você quiser. E nesse processo de autoconhecimento, acho que a melhor coisa é quando a gente consegue entender que existe uma mensagem poderosa dentro de cada um. Então, quando você percebe o quão poderoso é o que você carrega, você não deseja estar em outro lugar. Você faz as pazes com a tua essência, com a sua vivência, com as suas características, e aí você sente paz. E caminhar em paz é certeza de um caminho longo, bonito e de vitória. Paula, antes da gente encerrar, muito obrigada por essa mensagem. Eu agradeço. Eu quero te agradecer também pela participação, por ter aceitado esse convite. Para mim, é muito importante ter vocês, né, todos os convidados que passaram até aqui, os que vão passar. É muito importante ter cada um de vocês aqui contando essas histórias, porque esse canal ele foi justamente aberto na intenção de atingir os públicos que têm histórias, mas que às vezes falam, nossa, parece que eu tô sozinha nessa. E as pessoas, elas nunca estão sozinhas, as histórias delas nunca são individualizadas, né? Nunca são assim solo. Sempre tem alguém passando pela mesma situação, sempre tem alguém querendo começar, né? E você trouxe aqui vários inputs pra gente, várias informações de quem está passando por transição, por quem está passando por descobertas, por quem está passando, ou que já sabe, ou uma especialista também em Crespo, ou alguém que está iniciando esse processo de especialização em Crespo. Então, você trouxe várias lições e eu gosto de abrir essa porta. E, claro que eu não tinha como não trazer você para contar toda essa história de como surgiu esse espaço. Então, muito obrigada. Vejo-me aqui sempre que precisar, não somente para conteúdo, mas para a vida necessária. Mas antes da gente encerrar, eu quero fazer um bate-volta com você. Ai, eu meu falei Deus. que teria esse bate-volta. Então vamos lá. Pergunta rápida. Creme de pentear, ativador de cachos ou gelatina? E para mim, gelatina sempre. Creme de pentear leve ou consistente? Consistente. Day after ou lavar todo dia? Day after. Óbvio. Pente ou dedos? Deus. À noite, touca de cetim ou frango de cetim? Depende do clima, né? No verão, solto ou protegido? O meu sempre vai ser solto. Verão, inverno. É isso aqui, ó. Tô em paz com o meu crescimento. Então é isso, gente. Se você acompanhou até aqui, eu quero pedir gentilmente para você que está aí me assistindo e que assistiu a Paula e que eu tenho certeza que você amou essa entrevista. Eu amei. Então, eu tenho certeza que você daí do outro lado também amou. Eu quero pedir que você curta, compartilha e siga o nosso canal. Chega mais com a gente, siga sim. Vem. Beijo, até a próxima. Sejam muito bem-vindos ao